Olá, muito obrigado por vir a mais este evento da série Educação pelos Contos Brasileiros, aqui da Casa da Crítica. Hoje nós vamos interpretar O Fantasma, de Luiz Vilela, conto que vai ilustrar uma reflexão, a terceira reflexão sobre a maturidade, e hoje sobre o particular aspecto da plenitude. O Fantasma, de Luiz Vilela, reflexão sobre a maturação, a plenitude. A reflexão de hoje foi precedida de outras duas, também ilustradas por contos do grande Luiz Vilela. Uma sobre o conto Imagem, que foi a maturação, a fase da maturação, a mais basal, que é a fase do ego. Tá? Um primor de conto, um tema muito importante para entender essa dimensão egóica, tá? O primeiro de tudo. Depois analisamos o Buraco, de Luiz Vilela, para falar sobre a emergência da personalidade. Isso é importante a gente ter esse fluxo. Ego, emergência da personalidade, que é essa fase de transição, um pé no ego, um pé na personalidade que vai começar a se afirmar. Por isso essa ilustração no buraco, um pé dentro, um pé fora. Tá? E lá o ego, a ilustração pelo espelho. O ego é um espelho ou uma vitrine, uma coisa assim. E hoje a gente vai falar da plenitude, que é o máximo, o cume da maturação que a gente pode chegar. E vamos falar de O Fantasma. Tá? O pleno não tem mais medo, nem de fantasma. Ponto. Esse é o mote. Brilhantemente escritos pelo Luiz Vilela, contidos esses três contos no Tremor de Terra, tá? Que é a primeira coletânea de contos do autor. Ele escreveu essa coletânea aos 22 anos de idade. Tá? Aos 22 anos de idade. Tá? E também tem uma edição separada só de 3 histórias fantásticas, são esses 3 contos que ele interpretou, mas por algo assustador é divulgado que esses 3 histórias fantásticas fosse literatura infanto-juvenil, uma coisa assim impressionante. Uma obra para finos adultos, gente, para adultos com maturação, com reserva, enfim, mas você vê as coisas. Luiz Vilela é um gênio, não vou apresentá-lo mais delongas aqui, porque falei bastante dele nos contos anteriores. É um contista que vai voltar certamente aqui para a série em ilustrações futuras. Eu pessoalmente acho que é o brasileiro mais inteligente vivo. Ele está vivo, tá? Mora em Ituiutaba. Eu levanto uma tese, e quem quiser depois se me lembrar no final, eu discuto essa tese, que eu acho que esse encadeamento dos contos aqui tem um elemento muito forte biográfico dele. Tá? Então vamos começar a leitura do conto, vai ser a leitura integral, mas o conto é curto. Tá? Encontrar um fantasma não é fácil hoje em dia, mas encontrei um. Foi há pouco tempo, no carnaval. Eu queria aproveitar os 3 dias de folga para descansar e pensei em ir para um lugar silencioso e calmo, distante da cidade. Nenhum me pareceu melhor que a casa de meu tio, uma casa abandonada em que eu, desde pequeno, ouvira falar. Já fomos bem colocados num contexto, tá? Alguém que já está numa fase de quer recolher-se um pouco do agito social. Isso já tem um elemento de maturação aí. A casa ficava numa região deserta, a 5 horas de viagem da cidade. Havia muitos anos que estava abandonada. Contavam a respeito dela a história de um fantasma, um sujeito que tempos atrás aparecera lá, garimpando, até que um dia encontrou uma grande pedra de diamante. No dia seguinte acharam-no morto, decapitado, e a pedra havia sumido. Desde então o sujeito assombrava o lugar, que foi ficando abandonado, pois ninguém mais queria ir morar nele. Então toda a região, meio que é tradição, né? De quase toda a região ter uma casa mal assombrada, e por uma história de desgraça ligada assim a roubo, inveja. O garimpeiro achou um diamante, mataram o cara, e aí cria-se esse cenário que ele está lá assombrando as pessoas, tá?
por causa da desgraça que ele sofreu ali. Tá? É o fantasma do decapitado. Diziam que altas horas da noite, o fantasma perambulava por lá, gemendo na escuridão: quede meu diamante, quede meu diamante. Aquela ideia da dor, né? A dor, da perda, esse quede meu diamante que é para me ter medo. Então. Meu tio foi o último morador. Ele não tinha medo de fantasmas. Como, porém, nunca encontrasse diamante e o lugar fosse imprestável para qualquer outra coisa, mudou-se para a cidade e, à espera de um comprador, deixou a casa entregue às teias de aranha. Achei que, para um repouso de 3 dias, não podia haver lugar melhor do que esse. E fui para lá. Uma dinâmica, escrita bonita, hein? Escrita, você vê a fluidez da escrita. Cheguei ao anoitecer, fora o ruído do riacho, a alguns metros da casa, tudo o mais era silêncio. Nem uma árvore, nem um bicho, nada a se mover na paisagem deserta. A casa era um sobradinho. Ela estava tão empoeirada dentro que parecia fazer não anos, mas séculos que não entrava ninguém ali. Então o homem queria se recolher, foi para um lugar que tinha uma reputação de ter um fantasma, e a casa está também nessas condições aí também, que mete medo e tal, etc. Depois de comer um sanduíche e de fumar um cigarro, deitei-me. Cansado como estava, dormi logo. Acordei com o barulho da chuva, uma chuva tão forte que parecia querer achatar a casa no chão. Fiquei escutando-a, de olhos abertos, no escuro, quando então ouvi um barulho diferente, vindo de dentro da casa, da parte de baixo, algo como um batido de janela. Pensei logo no fantasma, mas esperei para ver se o barulho se repetia. Vai criando aquele suspensinho, né, gente? A chuva, o barulho, tá, o cara recolhido lá, um lugar meio assim, horripilante, sutilmente horripilante. O barulho se repetiu. Mas, ainda na dúvida, peguei meu revólver na valise. Acendi uma vela e fui ver. Esse lance da vela é legal também, ele aumenta um aspecto cênico aí, muito interessante. Antes de atingir a escada, ouvi a voz: quede meu diamante, quede meu diamante. Eu sorri, tranquilo. Guardei o revólver no bolso e fui descendo a escada, com a vela na mão. Meio que ufa, não é ladrão, né? Não é ladrão. Era o fantasma em pessoa que ali estava. Ao meu ver, caminhou para mim gemendo: quede meu diamante, quede meu diamante. Estendi a mão para ele. Já o conheço. O senhor é o fantasma do decapitado, não é? Sim. Muito prazer, eu disse. Muito prazer? Aqui esse lance é muito bacana. Quebrou totalmente a expectativa do fantasma, né? Ele levou tanto susto que sua cabeça caiu no chão. É tipo figuras gostosas e figuras de linguagem. Olha que coisa bonita, gente, coisa inteligente, coisa elegante, tá? Sua cabeça caiu no chão. Catou-a, tornando-a pôr a cabeça no pescoço. Olha que recurso de imagem gostoso, né? Já ouvi falar muito no senhor, eu disse. Você não está com medo? Medo? Medo de mim. Absolutamente, eu disse. E até pelo contrário, tenho muito prazer em conhecê-lo. Não é possível. Ele estava perplexo. Há uma expectativa do medo. Todos os níveis anteriores de maturação que a gente viu do ego e a emergência da personalidade são fases em que está todo mundo projetando medo. Medo o que acham de mim. Medo se eu dou um passo e dou um passo para trás. Aqui o medo está vencido. Tá? Convidei-o para sentar-se. Ele não aceitou e continuou olhando espantado para mim. Não acredito. De repente, sua expressão mudou.
Tomou um ar desconfiado e mau. Já sei, isso é um truque. Truque? Você está morrendo de medo de mim, mas finge que não está, para me espantar. Ou então finge para você mesmo, para se convencer de que não está com medo. Autossugestão, isso. Olha só. Enquanto está no nível egóico, ou na afirmação da personalidade, é medo para cá, medo para lá, projeção do outro, e você acha que a pessoa, se está se mostrando sólida, ela tem que ser uma solidez fingida. Sim. Porque enquanto alguém não alcança a plenitude, ele não sabe identificar outros plenos. Não sabe. Não sabe. E quem está embaixo ou não enxerga, quem está num patamar menor de maturação, ou não enxerga, ou quando enxerga um pouco, acha que isso é um jogo de fingimento. Porque é a realidade da pessoa. É a realidade dela. Todo mundo tem medo, você está afirmando força. Como é que é isso? Assusta. Até aquela ideia nos níveis anteriores, que as pessoas estão, você está me assustando, você está me isso, você está me aquilo e etc. Tá. Ele deu uma risadinha diabólica, então fez uma cara bem feia e disse, na voz mais fantasmagórica do mundo, quer de meu diamante, quer de meu diamante. Ora, eu disse, o senhor já está começando a me aborrecer. A cara ruim desapareceu e ele me pareceu profundamente decepcionado. O senhor não acredita no que a gente diz, eu prossegui. Isso é aborrecido. Eu não estava mesmo acreditando, mas agora infelizmente estou. Desculpe-me. Ele sentou-se. Vê, está tendo uma quebra de expectativas. Os níveis anteriores de maturidade é tudo relacionado à expectativa do outro. Lembra quando nós fechamos o primeiro conto? Que fecha muito bonito. Você acreditou nos outros. Você acreditou nos outros. Lá, e depois quando era a mãe do tatu, do menino tatu, que precisava ficar explicando para o outro. Sempre que tem uma quebra de expectativas, isso é molestador, é aborrecedor, Felipe, que está colocando aqui. Tá? Então o que acontece? Há uma moléstia, há aborrecimento, há tumulto. Há um aborrecimento do pleno, você não me vê como eu sou, você me vê como você me projeta. Há um aborrecimento do outro, você não é como você devia ser. Exato. Então é esse tipo de crise que está mostrando entre alguém pleno, que é em si, e o fantasma que calcula, que está mexendo com pessoas de níveis egóicos, de níveis ainda de personalidades fracas. Era bastante transparente e eu podia ver, apesar da semi-escuridão, as coisas que estavam por detrás dele. Sentei-me também. Depois de pingar um pouco de cera na mesa e firmar a vela, lá fora a chuva continuava firme. Ou seja, ele sentou para estar face a face com o fantasma. Vela fixada, chuva caindo ao ambiente. Aí ele está tranquilo. Ponto. Com efeito, disse ele, mas me diga, se não o aborreço, você não está mesmo com medo? Não, eu disse. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ainda não posso acreditar. Quem tem medo de fantasmas hoje em dia, eu disse. Mas percebendo que for indelicado, pedi desculpas. Você tinha tanto medo de mim quando era pequeno? Ele disse, com um sorriso triste. Sorriso triste, tristeza, porque o outro cresceu. Tristeza é uma emoção de perda. Ele perdeu a chance de ter algum amedrontado, tal, etc. De repente seu rosto brilhou. Quem sabe você não está acreditando que eu existo, achando que eu não estou aqui, que sou apenas imaginação sua, apenas um fantasma no mau sentido da palavra. O fantasma não queria se convencer que ele não estava mais amedrontando. Que diferença isso faria? Eu disse. Ele ficou pensando um pouco, depois disse, de fato, não faria diferença nenhuma. Eu continuei, quem me dirá que eu não sou apenas um fantasma de um fantasma?
O seu fantasma, por exemplo, não existe só a imaginação de um fantasma. O senhor já pensou nisso? O fantasma de um fantasma é um fantasma ou existe? Essa é a questão. O que o camarada mostrou aqui? Segurança, domínio. Tem uma jocosidade. É mesmo? Sei. Vai me amedrontar? Ih, tô morrendo de medão. Ó, isso aqui. Mostrou domínio da situação. Tá, ponto. Então, assim, é um homem forte. É um homem pleno. Ele tem plenitude. Se eu for eu, se eu não for eu, mas assim, está estável. Você tem razão, mas você raciocina demais. E isso não é nada bom. Raciocinar demais faz esquecer o medo, e o medo é necessário. O único jeito de vencer o medo irracional é com inteligência, né? Medo, é legítimo, mas o medo irracional é o que toma conta da sua vida. Você, ao longo da maturação, você vai deixando o medo. Medo de aprovação, medo da potência, medo disso, medo de conjecturas, etc. E vai se afirmando plenamente. Tá? Pode ser. O medo é necessário, ele repetiu. Ficamos um pedaço em silêncio. Uma construção bonita, tá? Um pedaço em silêncio. Depois ele me começou a falar de sua vida. Disse que havia anos que não saía dali e que ficara muito alegre quando me vira chegando. Até já esquecera como se assombra uma pessoa. Talvez fosse por isso que não conseguira me assombrar. Eu disse que não. Talvez já tivesse virado um fantasma gagá. Eu disse que ele deixasse de besteira, ainda que era um fantasma muito bom. Olha o domínio da situação. Ó, meu, para com esses papinhos, meu. Pô, para. De vez em quando eu falo, quando eu recebo umas ameaças aqui, eu falo, é mesmo, cara, porra, não me diga, hein? Porra, mais do mesmo pra cima de mim, sabe? Umas coisas assim. Esse é o tipo de domínio do homem pleno, ponto. É horrível um fantasma gagá, ele disse. Ele estava revertendo o jogo, né? Perguntou-me como iam as coisas no mundo. Como sempre, eu disse. O senhor der certo, já sabe que brevemente vão mandar o homem à lua. À lua? Sua cabeça tornou a cair no chão. Pois é. Não pode ser. É verdade, eu disse, sem compreender por que ele ficara tão chocado com a notícia. É o fim, ele murmurou, desconsoladamente, ajeitando a cabeça no pescoço. E agora, como que nós, os fantasmas, vamos assombrar com lua? Lua tem aquela ideia de mistério, né, gente? Então também não pode ter domínio da lua. Algo é amedrontador, algo é misterioso, algo é apavorante, enquanto você não tem domínio. Na hora que você domina uma coisa, que deixa de ser um risco, alguma coisa assim. Então a lua é uma evocação comum aí com os contos de terror e tal, aqueles vieses de terror e tal, etc. Eu não soube o que dizer. Era tão bom assombrar com lua. Ele suspirou. Tá desmontando, tá jantando o fantasma. Eu estava com um maço de cigarros no bolso do pijama e ofereci um a ele. Obrigado, eu não fumo. Nem um só para se distrair? Não, obrigado, cigarro dá câncer. Como que, se esforçando para manter uma conversa, perguntou-me se já tinham descoberto a cura do câncer. Sempre dizem que descobriram, mas parece que não descobriram ainda. Se empregassem as pesquisas sobre o câncer o dinheiro que empregam na fabricação de bombas, talvez já tivessem descoberto. Aquela coisa de tentar soltar qualquer amenidade, assim, então. Bombas? Ele perguntou. Que bombas? As bombas, o uai do mineiro. Isso aqui é mineirice, tá? Mineirice. Nosso autor é mineiro de Ituiutaba, tá? As bombas, uai. As bombas que eles fazem todo dia. Os Estados Unidos, a Rússia, a França, a China. Bomba de hidrogênio, bomba de cobalto, bomba de nem sei mais o que.
senhor não sabia? Bombas para matar, para destruir. Para que mais podiam ser? Mas a bomba atômica, não se arrependeram, não disseram depois da guerra que se arrependeram de ter feito a bomba? Disseram. Meu Deus, ele disse, tirando a cabeça e cobrindo-a no peito com as duas mãos. E as guerras? Eu disse. O que acontece? O fantasma vai vendo que ele não tem mais... café pequeno, né? Como se diz, ele não tem mais como amedrontar, tem muito mais coisa aí para amedrontar, de verdade. Não, ele disse, não quero mais saber disso. Por favor, não me fale mais disso. Foi uma coisa estranha então como ele começou a tremer, a ponto de fazer barulho na cadeira. Perguntei o que estava vendo com ele. Imagina o desconforto do homem, está desmontando o fantasma ali. Perguntei o que estava vendo com ele. Com voz trêmula, ele respondeu que era medo. Medo? Eu quase dei uma risada. Reverteu o jogo total. O cara que vai amedrontar, ele tá com medo, mas ele tá crendo que o outro vai ficar com medo. Se o outro não caiu na trampa, nossa, o jogo reverte o jogo claramente. Mas medo de quê? Eu perguntei. Medo de vocês, homens. Era o fim. Um fantasma ter medo de gente. A reversão completa. Não é possível, eu disse. Mas era medo mesmo. Ele continuava a tremer. E só depois de algum tempo é que se acalmou. O jogo virou. Comecei a achar incômodo aquele negócio de conversar com ele sem ter sua cabeça. Cabeça que ele continuava segurando no peito, coberta pelas mãos. Será que o senhor não podia tornar a pôr a cabeça? Eu perguntei. Acho meio esquisito conversar assim. De novo, ele está mostrando um grande domínio. Uma pessoa plena, ela está com alto domínio e domínio das suas situações. Perfeito? Isso é plenitude. Num imaturo não chega nisso não. Não posso, ele respondeu, com a voz ainda trêmula. Eu morreria de medo. Não posso mais ver um homem. Por favor, é a última vez que eu apareço no mundo. Está bem, eu disse, não tem mais importância. Olha, é a última vez que eu apareço no mundo. O fantasma está querendo fugir. O fantasma está acuado. Ponto. Porque tudo que ele tem é medo. Se aparecer, não dou. Eu não dou esse valor de medo para você, ele não tem mais nada. Ponto. Era desagradável saber que ele estava com medo de mim. Outro aspecto que você tem que ver sempre do medo, interessante que dá para tirar desse ponto, as pessoas menos amadurecidas se pelam de medo dos homens plenos. Pelam. Se há uma situação em que o pleno está estável, com domínio, com autocontrole, os outros estão borrando de medo dele. Dele, inclusive. Só mais um minuto, ele disse. É só para eu saber uma última coisa. Ou seja, o fantasma quer puxar o carro mesmo. Né? Não tem importância, eu disse. O que é que o senhor deseja saber? Crianças, elas ainda existem? Eu disse que sim. Ah, que bom, ele disse. Como isso me alegra. Crianças têm medo de fantasma. Olha que espetáculo isso aqui, gente. Que espetáculo, esse aqui é o ponto que une os três contos. Criança tem medo de fantasma. É o ponto lá esse é o gancho com o primeiro conto. Você acredita nos outros, que você tem medo da opinião alheia, meu. Você está com medo do que você é ou não é pela referência dos outros. Lá no tatu, você tem que explicar para o outro. Enfim, é tudo medo. Criança tem medo de fantasma. Esses são os níveis de maturação para baixo. São crianças com medo de fantasma. Criança de 40, 50 anos de idade com medo de fantasma. Né? Enquanto houver alguém que tenha medo de fantasmas, ainda há esperança. Olha isso, gente. Olha isso. O medo é a fonte
de todo esse problema, do próprio fantasma. Ponto. Tá? É um negócio assim muito bonito. Uma dúvida repentina ensombreceu de novo a sua voz. Ou as crianças hoje não têm mais medo de fantasmas? Creio que tem, eu disse. Creio? Ele parecia terrivelmente apreensivo. E para tranquilizá-lo, eu disse que tinha certeza. Teve que deixar uma dúvida lá pro fantasma. Aliás, uma dúvida sobre a crença. Tá? Não é nem uma dúvida sobre o fato, é sobre a crença. Tá? Para achar um jeito de falar, amaciar a linguagem, amaciar o impacto pro fantasma, não borrar mais. Tá? O senhor sabe, criança é sempre criança. Então, amaciada na conversa, né? Não sei, disse ele, roído pela dúvida. Não sei. Num mundo como esse, não será nada de estranhar que amanhã as crianças não sejam mais crianças. Não há esse perigo, eu disse. Não sei, quem sabe já não há, nem há mais fantasmas no mundo e eu sou o último deles. Pois é. O Dernier. Seguramente que não, que bobagem, eu disse, sem muita convicção. Ainda há muito fantasma dando sopa por aí. Novamente, gente, é o domínio completo. É o domínio completo de uma pessoa plena. Ela não se assusta, domina a situação, apavora o outro, aí dá uma acolhida, mas é uma acolhida já dentro de uma prevalência de força sobre o outro, que está pedindo, o outro está riando. Essa que é a verdade. Diante do pleno, o outro arria. A vela já estava quase no fim. E eu bocejava de sono, com vontade de cair na cama outra vez. Outra situação de um pleno. Ele pode ver uma coisa, ver outra, mas tem um certo tédio. Mais do mesmo. Uma pessoa plena acha que todas as coisas que ele vê, os outros encontram, é mais do mesmo. Ele domina, quando ele tem essa lucidez, essa clareza, essa força, ele domina o esquema das pessoas que ele está interagindo. Dá sono, começa a bocejar. Não tem uma passagem, não tem um ponto sem nó neste conto. Na obra deste homem aqui, está todo mundo já careca de saber como que eu admiro o Luiz Vilela. Depois de certo tempo, como ele não tornasse a falar, eu me levantei e disse: o senhor repara se eu for dormir? Olha a porrada, gente, olha a porrada com luva de pelica, com classe, assim é a diminuição. Meu, fica aí, eu quero dormir e tal. O senhor não repara não? Então, sabe assim, que coisa bonita. O senhor não repara se eu for dormir? A prosa tá boa, mas a viagem foi longa e eu me cansei. Ele não respondeu. Esperei mais um pouco, em pé, mas ele não falou. Estava tão transparente que se tornava difícil enxergá-lo. Eu ia repetir a pergunta, mas ele estava tão imóvel e silencioso que preferi calar-me. Peguei o toco de vela com cuidado para não queimar os dedos e fui subindo a escada. Outro detalhezinho cênico, muito bonito, agrega muito valor isso aqui. Esse tipo de detalhe, colocação que dá uma disposição, um fluxo, uma dinâmica, muito legal. Lá de cima, voltei a olhar para baixo, ele havia desaparecido. O homem subiu, o fantasma que foi por baixo. Tá? Todos esses detalhes cênicos contam muito, gente. Isso aqui é gente parruda na escrita. Tá? Vamos voltar a esse ponto, para o fecho. O homem subiu, olhou de cima para o fantasma desapareceu. Lá em cima é a plenitude, o de baixo corre. Por quê? Porque o outro já subiu, acendendo a velhinha na escada. Conto maravilhoso. Gente, uma maravilha esta escrita desse cara, a inteligência desse homem por trás. Esta interarticulação entre os três contos é muito importante. Tá? Ego, um espelho, uma janela, uma opinião
um buraco, o começo do enfrentamento, e depois eu subo e não tenho medo de fantasma. Portanto, eu sou um homem pleno. Posso me dominar, posso dominar as coisas, etc. Impossível isso em fases anteriores da maturação. Maturação não é coisa totalmente de idade. O homem que escreveu, o artista que escreveu esse tesouro que a gente viu em 3 encontros, tinha 22 anos quando escreveu isso. 22. Mas o que ele não era imaturo. Ele já entendeu aos 22 anos de idade o esquema das coisas. Eu arrisco, e é uma opinião apenas, tá? Que isto aqui é muita biografia dele. De dados, eu tentei contato com ele, não consegui, falei até com o editor dele, falei com pessoas que fizeram teses de doutorado sobre a obra dele, mas não consegui falar com ele. Conheço uma pessoa que o conheceu, assim, que é uma seguidora aqui na Casa da Crítica, uma pessoa muito, muito bacana, muito craque em literatura, me recebeu na casa dela um dia, batemos um papo, eu falei dessa história, ela falou, mas eu conheci, ela é uma contista também, uma escritora que o conheceu num concurso, então. Mas todas essas referências das pessoas que o conheceram, a recusa dele, olha, não é nem recusa, não consegui nem chegar no cara, tá? Mas é difícil chegar nele, e esses dados, ele é uma pessoa extremamente reservada, muito reservada. A notícia que me chega, mais ou menos eu construo, é que ele vive de maneira muito isolada, ele é pecuarista também, de profissão, e que toda a obra que eu conheço dele, eu não li a obra inteira dele, mas tudo que eu li da obra dele, está muito ligado a denunciar o fingimento, denunciar o narcisismo, denunciar coisas assim, essa coisa meio demoníaca, maliciosa por trás. Num homem que entendeu isso daí muito cedo. E muito cedo ele se recolheu. Recolheu no homem em alto estilo. Eu vi a biografia dele, ele ganhou vários prêmios, foi agraciado em prêmios no México, na Alemanha, até a parte da obra dele está traduzida para o alemão. Tem uma editora alemã falando que vai promover fortemente o Luiz Vilela lá, que ainda não há o reconhecimento da obra desse cara, etc. Então, teve nos Estados Unidos, teve no México, enfim, é uma pessoa que teve toda essa articulação, mas está dentro. Eu acho que essa ideia aqui, como ele fica na fazenda dele lá com os bois e escrevendo, me disse o editor dele que ele não usa computador, que ele escreve as coisas e manda para uma pessoa digitar e fazer. Então, uma obra muito bonita, uma obra muito densa, como são essas que a gente viu, como é de um modo geral a obra, o legado dele como um todo, particularmente para uma pessoa tão jovem, é porque ele tem uma grande alma, gente. Esse cara tem uma alma gigante. Esse cara descobriu, viveu, experimentou, está clareza de entendimento do processo humano, da feiura dos níveis baixos da maturação prolongada. É natural que criança tenha medo, gente, mas não adulto. É natural que se assuste criança, mas não adulto. E você viu aquela tiradinha do primeiro conto, você acreditou nos outros. É natural que a gente acredite na opinião alheia, nos outros, no que contam de nós para nós. Depois, se eu estou em crise, se eu vou ou não vou, como é que alguns afastam ou não, tal. O cara, aos 20 e poucos, ainda tem entendido esse jogo, gente. Olha isso, coisa bonita. Então, assim, para ter uma pérola disso aqui, que é isso aqui, tá esperando, esse homem tem uma alma agigantada que viu, sentiu, pode ter doído, inclusive, muito, e entendeu e achou um jeito de levar bem a vida e dar uma contribuição que é o legado maravilhoso que os caras deixam. Deixa um legado maravilhoso para reflexões e tal. Vai voltar aqui para a série, independentemente dos contos, ele é romancista também, tá? Então, assim, tem muita coisa boa desse cara. Como tudo no Brasil, que é muito bom, não é exatamente valorizado. Esse cara está falando de mundo interior, de vida íntima, de maturação, de grandes reflexões, tal, etc. Não está falando de pauta social, não está falando de egos. Ele já superou isso há muitos anos. Não está falando de ego coletivo, esse tipo de coisa. O cara está realmente que interessa. Então, maravilhoso. Tá? Recomendo sempre o Luiz Vilela. Tá? Fazia tempo que eu queria fazer esse conjunto dessas 3 obras. Quando eu li, eu fiquei chocado. Tá?
as crianças de 50 anos, em sua maioria, usam a expressão estou assustado, quando se referem ao que está posto na sociedade. Estar assustado é coisa de criança. Adulto fica apreensivo, sim. Fica apreensivo. Tem que apreender a coisa com atenção. Quem está assustado está no instinto de luta e fuga. Ou está fugindo, ou estou fazendo uma luta, mas aquela luta que é uma luta fraca. O primeiro instinto humano diante do medo é fugir. O segundo é lutar. Mas é uma luta irracional. O cara pode lutar por desespero. Então ele não sabe se devia lutar, não luta com objetivo, não tem abordagem, ele está reagindo. Tá? A apreensão já é um estado que tem que ter superado o medo instintivo. Para que você apreenda, tá? Ponha um foco de atenção para depois deliberar. Bom, e essa apreensão é a primeira etapa do domínio. Tá? A plenitude aqui você vê, vai tendo domínio. Tá? Bom, muito bem. Significado da palavra fantasma vem do grego, que significa apresentar a mente. Poderíamos associar isso à plenitude e maturação? Obrigado, Alice. Fantasma é sinônimo de imaginação, em grego. Da onde a gente tira fantasia também. Tá? Talvez os fantasma, nesse sentido mais coloquialmente que pegou, é a fantasia do mal. Eu estou fantasiando que tem um perigo pela frente. Mais levando aí para esse lado do medo irracional. Um dos grandes estudiosos do medo no Brasil é o Francisco Scorsin, lá de Curitiba. Eu já o entrevistei aqui na Casa da Crítica uma vez. Nós temos lá no YouTube uma entrevista com ele chamada Medos Irracionais, em que ele mostra a necessidade de você construir um repertório forte para você não cair em fantasias desajustadas. Para que esse processo de reação que você tem ali na luta e fuga, do instinto luta e fuga, vá usar de um imaginário pobre que você tem para criar um processo de retroalimentação de fantasias igualmente pobres. Por isso o critério também, já desde os gregos sabiam disso, você tem que encher-se de repertório de bons fantasmas, de boas imagens, que é a educação do afeto e do imaginário. Tá? Oportunamente eu quero fazer um trabalho, aqui o pessoal sabe, de educação da vontade. A educação da vontade passa para você ter uma educação do imaginário. E tem muito a ver com o sentido de fantasmas que você está colocando aí. Fantasma no sentido neutro, que eu tenho que ter repertórios de criação de imagens, mas aí eu posso também fantasiar no sentido de mais me amedrontar aí, etc. Então, é um processo meio longo, mas o Francisco Scorsin mostra muito bem esse processo. Roberta, eu fico emocionada, eu não sabia que poderia existir compartilhamento assim. Não surpreende porque sei pouca coisa. Sinto muita gratidão e alívio feliz de estar aqui. Obrigado, autor Casa da Crítica, Vicente Fonetti. A Roberta é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e a gente fez uma partilha esses dias muito grande sobre o assunto. Buscar repertório para em cima desse repertório você crescer. E isso tem a ver com o comentário que eu fiz antes. Você tem que ter repertório, o mínimo que você tem que ter, mínimo, mas isso é um mínimo do mínimo, as pessoas não cumprem o mínimo, é você ter um estoque, um repertório de imagens. Em cima, e isso é a educação da arte, a educação da literatura. Muito mais relevante isso ainda que os conceitos. Para depois que você tem esse estoque que a literatura dá, você vê imagem, você vê os detalhes, por exemplo, cênicos que ele contou aqui. Todo num pequeno conto, ele vai desenvolvendo um fluxo, obviamente, conceitual, mas há muitos elementos cênicos, nós vemos, cada um aqui criou uma casa, aquela cena do cara subindo a escada com a vela na mão. Isso tudo são criação ativa de imagens. Tipo, criação ativa. Por que é ativa?
Porque se você visse o filme, você recebia uma imagem colocada, mas não é a sua versão da imagem. Tá? Esse processo que a literatura dá de te instigar uma imagem, e você vai colecionando essas imagens. Tá? Isso vai ser a base do teu imaginário, que é o seu estoque de fantasias depois, para o bem ou para o mal. Tá? Que você vai, se você tiver um imaginário muito pobre, tá? Você vai ficar com muito medo de fantasma. Se você tiver um imaginário rico, você consegue ter recursos para ir além. O que eu conversei muito com a Roberta esses dias é exatamente uma necessidade no processo de maturação e ir lá e buscar essas imagens. Recebe isso. Os antigos liam teatro, Homero, Eurípides, Sófocles, tinham cantos, tinham isso. Hoje a gente está no Netflix. Tem Netflix. Pronto, olha isso. Entenda, nós somos pobres nesse tipo de recurso. Tá? E, enfim, então precisa voltar para assimilar o melhor que a humanidade deu. Tá? Do teatro, a literatura. O melhor do mundo você assimilar para formar um estoque básico. Em cima desse estoque básico, os teus conceitos vão operar, beleza? E vai facilitar o teu processo de maturação. O que é muito crítico, e me chega muitas vezes aqui. Pessoas que se acham cultas. Isso é cultura, gente, assimilar para o teu cultivo. Tá? Pessoas que se acham cultas, porque tiveram até sucesso profissional, tal, etc. E chegam aos 50, 60 anos e não tem repertório. Não tem repertório para refletir. Na fase aqui da plenitude, você vai ter que recolher um pouco e refletir mais. Típica cenário, personagem que viveu belamente esse processo foi o Eobaldo no Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Aí o cara até tem uma inteligência, até tem um senso prático, e etc. Tipo pessoas muito comuns. Já tem um pedido, pô, já quero ficar mais na minha, quero refletir a própria vida, ponderar, entrar nessa fase do mínimo mesmo, que é da plenitude. Mas ele não tem repertório. Ele não tem repertório. Bom, o que tem que fazer? Tem que assimilar. Tem que assimilar o repertório. Então, vamos ler. Boa parte dessa série de contos é para isso. Muito dessa série de contos. Às vezes o cara não tem fôlego. Vou ler a Ilíada, vou ler a Odisseia, tá? Vou ler a Divina Comédia, vou ler Dostoiévski, que são grandes fontes de imagem, são grandes fontes para você educar o seu imaginário, para você ter isso, e apoiar esse processo. Tá? Agora, o cara não está preparado, então vamos para os contos, porque é mais você pode entrar ali. Ainda que a gente tire coisas muito primorosas daqui. Vocês estão vendo um nível altíssimo de reflexão que um conto de 30 minutos pode te sustentar. Tá? Mas tem que ir para a beirada. Tá? Vamos fazer só um apanhado de fecho. Maturação. Normal a gente ter ego. Normal a gente ter crise de vai, não vai, etc. E é normal alcançar a plenitude. Tudo isso é normal. Você não pode querer plenitude antes do tempo razoável da maturação. Agora, não é normal ficar no ego para sempre. Ficar de personalidade dividida para sempre. Não é, gente. Isso não é normal. Ponto. Então aqui tem que ser um fluxo disso daí. Tá? Isso é o processo de maturar. Nós vivemos um ambiente, uma cultura de imaturidade, imaturação gigantesca. Estamos entre crianças. Quando ele pergunta, ainda tem criança na cidade? Olha que colocação aqui, provocativa. Só tem criança na cidade? Praticamente tem criança. Todo mundo é criança, tá? E as crianças de cabelo grisalho, tal, etc. Essa questão, tá? Então, isso é uma coisa bonita. Medo incompatível com a maturidade. Cada fase da maturidade com o seu medo. Você falar para uma criança que ela é verde, ela borra de medo. E é um medo natural que tem. Medo de ser acolhido, medo de ser isso, beleza. A maturação vai diminuindo os medos. Qual mais maturidade que você tem? Não tem medo da morte. Ponto. Tem uma obra aqui, uma preciosidade. Deixa eu ver aqui se está aqui. Uma preciosidade que eu consegui comprar
E não está tão à mão aqui para eu pegar para nós. É uma preciosidade, chama o Livro da Maçã. O Livro da Maçã pertence à tradição pseudo-aristotélica. São obras que referem a Aristóteles, tratam de Aristóteles, mas não foram escritas por ele, mas foram escritas por discípulos dele, ou são muito fidedignas ao pensamento aristotélico. Então essa obra, o Livro da Maçã, é uma obra escrita em árabe, um árabe antigo, dos primeiros intérpretes islâmicos de Aristóteles, e chegaram para Aristóteles, e pena que não está aqui a capa, eu achei isso em Portugal, a última vez que eu fui, que fiquei chocado, tinha que pegar aquilo, que aquele era o último, eu falei, enquanto eu não comprar, não deixa isso aqui, eu tinha que pegar a coisa, então, e que eu vi a preciosidade que era aquilo ali. Nem sabia quem ia traduzir para o português de Portugal. E ela falou, traduziu aqui, mas não vendeu, só tem um. Eu falei, pega, é meu, eu quero levar. Comprei na imprensa nacional lá de Lisboa. E o Livro da Maçã é o seguinte, então é um diálogo simulado com Aristóteles, totalmente simulado, não é real, tá, mas os islâmicos que escreveram. Então, e perguntaram para Aristóteles, vale a pena viver a vida ou devemos ter medo da morte ou não? Tá? E Aristóteles estava comendo uma maçã quando perguntaram isso, por isso que é o Livro da Maçã. Ele falou, olha, se você dedicou sua vida à reflexão, à filosofia, vai ter medo da morte. Vive a vida. Se eu mesmo souber que daqui a pouco eu vou morrer, eu vou continuar comendo minha maçã e puder. Essa foi a resposta que ele deu. Isso é uma paráfrase do isso é parafraseado claramente, e foi, de certa forma, um julgamento de Sócrates. Que, de certa forma, esses homens estão falando, ao seu modo, os seus recursos, de uma visão humana do que seja santidade. Então, se é santo, não é um problema. Não estou construindo um tesouro aqui. Qualquer tesouro que eu construir aqui vai ser comido pela traça. Meu tesouro vai ser usufruído lá no céu. Então, minha morte. Minha morte, foi o problema. Tá? Isso é uma maturidade que pode ter na vida. Chegar a um nível de vencer o mundo. Quando a gente viu aqui esse camarada vencer o fantasma, ele venceu o mundo, de certa forma. Tá? Esse é o sentido. Qual o máximo de maturidade que você tem? É falar que baixo só é tudo vaidade. Ao seu modo, o máximo, uma figura mais amadurecida do mundo não tem medo da morte. E não tem medo mais do mundo. De vencer o mundo. O nome disso é santo. Isso é o máximo de maturidade que alguém pode chegar. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.